Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Deixa eu só posicionar isso aqui direito, para não cair. Oi, Marina. Oi, Hugo. Tudo bom? Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Tá me escutando bem? Sim, tá ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai entrando. Daqui a pouquinho a gente começa. Bom, gente, vamos dar início então, tá? A nossa live com a Marina Borges, a arquiteta Marina Borges. Seja muito bem-vinda à nossa série de conferências virtuais. Eu queria Obrigada. te, eu queria te dar os parabéns pela conferência. Eu acho que, né, o que a gente está tentando fazer é mostrar um pouquinho desse assunto, tentar fazer isso ficar um pouco mais claro, principalmente, né, para os nossos estudantes, e né, esse é um tema bem pertinente da gente tratar hoje em dia. Sim. Bom, para quem está chegando aí, gente, a ideia hoje, um pouco dessa conversa, tá? É desmistificar a questão dos processos digitais aplicados no desenvolvimento de projeto. Tá? A gente vai abordar um pouquinho mais a questão, né, de estruturas, mas de uma forma geral, né, tentar deixar isso um pouco mais claro aí para quem estiver assistindo, e principalmente, né, com a explicação da Marina, eu acho que vai ser muito bom para todo mundo. Bom, a ideia então, gente, é mostrar, tá, as ferramentas digitais como algo além, né, que vai além da representação gráfica e que serve também para poder auxiliar o arquiteto, né, na tomada de decisões. Então, nesse sentido, a gente já determina, né, de começo um norte para a nossa conversa. E a Marina, para quem não sabe, tá? Você não sei se todos viram a conferência dela, quem não viu vale a pena ver no nosso canal do YouTube. Né, acho que ela, mais do que ninguém, tem propriedade no assunto para falar disso. Então, ela é formada em arquitetura, formada em engenharia, mestre em engenharia de estruturas, doutora em arquitetura. Então, né, acho que mais do que ninguém, ela pode, né, explicar isso para a gente. Bom, Marina, acho que começando, né, para a gente começar e tentar amarrar isso tudo de uma forma mais objetiva, eu abro a primeira pergunta, na verdade, uma contextualização, tá? Então, a gente vem de um curso, né, que sofreu uma separação. Então, antes ele, né, formava engenheiros, arquitetos, onde cada um, né, tinha as atribuições técnicas né, de uma certa forma integrada, e isso, né, com o passar do tempo, acabou se dividindo, tá? Então, eu queria, assim, né, gostaria de te perguntar se você acha que as ferramentas digitais, né, elas são um caminho que proporcionam essa junção, né, essa nova junção das duas profissões na formação de um profissional híbrido, né, que integraria aí a arquitetura e engenharia, e quais seriam, né, as características, as habilidades que essa nova categoria de profissional ela teria. Bem, Hugo, boa noite. Eu queria agradecer muito o convite, né, da PUC, para estar aqui falando para vocês. Essa minha pesquisa já tem quase 10 anos, né, que eu comecei a me aventurar com isso. Bem, e falando um pouco, né, dessa coisa da integração dos profissionais, quando a gente começa a usar as ferramentas digitais, não só como representação, mas como parte do processo,
principalmente as ferramentas paramétricas, é como se abrisse a caixa preta, né, do projeto. Então, a gente tem aí o processo muito aberto, né, que permite que entrem outros profissionais, que se incorporem outros profissionais, para que os parâmetros que são geradores de projeto, eles sejam também da engenharia, muitas vezes até de outros profissionais, da biologia, da matemática. Então, ao abrir esse processo, né, que o desenho é um processo muito fechado, né? O arquiteto desenvolve um desenho, ele tem propriedade daquilo que ele estava pensando. Então, o projeto ele fica baseado no desenho do arquiteto. E quando se abre, né, um processo paramétrico de projeto, você precisa de mais informações para ter parâmetros definidores daquela forma, aquele espaço, né? O arquiteto trata da espacialidade. Mas quando a gente está falando do material, do desempenho de uma estrutura, né, integrado com esse projeto do espaço, você passa a precisar de outros profissionais para dar subsídios, né, para aquelas decisões de projeto. Então, sim, no meu mestrado, inclusive, eu estudei uma série de escritórios de arquitetura que tem engenheiros dentro do escritório, ou escritórios de engenharia que tem equipes de arquiteto, né? Ou então colaborações, você pega, por exemplo, o Toyoito, o Shigeru Ban, o próprio Renkurras, né? Trabalhando muito com engenheiros que se tornaram também muito populares, como o Cecil Bauman, o Mutsuru Sasaki. Então, tipo, isso emerge também, né, uma figura aí do engenheiro que também é um pouco híbrido, né? Um engenheiro de estruturas que também entende de arquitetura, que também tem que ter uma sensibilização com relação ao espaço, né? E o arquiteto acaba tendo que entender um pouco mais desses parâmetros também. Bom, aproveitando esse gancho, então, tá, dessa dupla titulação, que um dia já foi unificada, separou e hoje em dia ela tende a se juntar de novo, muita gente, assim, né, conversando com os alunos e tal, muita gente acha que, né, você entrou nesse campo de arquitetura paramétrica e essa mescla de engenharia, estruturas e projetos de arquitetura durante a vida acadêmica, né? E que, na verdade, não foi. Então, assim, você começou, né, isso mais no mercado de trabalho e depois acabou com a prática e com o aprendizado, você acabou puxando isso para a academia, que é algo incrível que a gente precisa. Então, assim, eu queria pegar esse gancho para você explicar um pouquinho, né, qual foi o seu primeiro contato com esse tipo de tecnologia, onde, né, que surgiu, que você entrou realmente nessa. Bem, então, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu entrei na faculdade em 2001, então no segundo período eu já estava fazendo estágio. Então, assim, eu nunca me interessei durante a faculdade por pesquisa, não fiz bolsa de iniciação científica, enfim. Eu sempre trabalhei com projeto, em escritório, e isso, depois de formado, foi um caminho natural. Então, eu fiquei 10 anos depois de formada trabalhando com projeto, né? Nem passava pela minha cabeça pesquisa, nem vida acadêmica, enfim. Mas aí quando foi, né, naquele período anterior à Copa do Mundo, que a gente teve uma demanda absurda de projeto, né? Então, Belo Horizonte foi uma das cidades sedes, então esse escritório, eu trabalhava num escritório grande que tinha várias encomendas, né, em função dessa Copa do Mundo. E uma delas foi a do projeto da Estação Central do BRT, né, que é ali na Santos Dumont. E naquela coisa, assim, aquela demanda simbólica, né, da cidade, Belo Horizonte está inserida num contexto global, né, de arquitetura, passar uma imagem de contemporaneidade. A demanda do projeto do BRT, ela foi muito no sentido de se criar uma forma que trouxesse essa imagem da arquitetura contemporânea. E a imagem da arquitetura contemporânea, naquele momento, né, no final dos anos 2010, remetia muito às formas curvilíneas da Zaha Hadid, de todos aqueles arquitetos que estavam trabalhando nessa primeira década do século, né, com essas ferramentas digitais emergentes. Bem, e aí isso coincidiu com um colega meu, tinha trabalhado no escritório dissidente do Mecanu, na Hungria,
E ele sabia mexer no Grasshopper, e de um jeito muito, muito básico. E aí, nessa loucura, né, de fazer o projeto rápido, ele falou, vamos usar o software que eu usava lá na Hungria. E aí a gente precisou de 3 comandos, fizemos o projeto da cobertura, né? E aquilo para mim foi uma novidade, assim, eu nunca tinha visto nada parecido, né? Um software que eu não desenhava, né? Eu criava ali uns parâmetros e eu poderia ir mudando aquela forma, né? Eu não modelava igual no SketchUp, eu fazia parâmetros e aquilo eu poderia ir pensando. Então a gente fez esse projeto com 3 comandos do Grasshopper e apresentamos e foi, na época, né? A prefeitura adorou, enfim, o projeto foi aprovado. Fizemos um projeto de um dia para o outro, ele foi aprovado. Mas aí quem mexe no Grasshopper sabe, né, que você não projeta, você não faz o modelo de uma forma, mas sim você projeta um fluxo. Então, para mim, isso gerou uma angústia muito grande de onde eu parava aquela forma, sabe? Por qual forma eu ia me decidir, né? Então, onde que eu congelaria aquele projeto? Né? E aí, uma coisa que eu nunca tinha pensado, que é uma escolha totalmente aleatória, né? Muito estética, assim, de você fazer um traço e cristalizar aquela forma, naquele momento me deu uma angústia muito grande de não ter um parâmetro, né, para congelar aquilo. Na época eu estava formando em engenharia de estruturas e eu tinha uma disciplina que era método dos elementos finitos. E essa disciplina, ela trabalha cálculo computacional, que é muito diferente da lógica do cálculo analítico, né, que a gente está acostumado na faculdade. Ela calcula malhas, né, nó de uma malha. E aí eu imaginei que a junção daquilo poderia me dar parâmetros do material, da estrutura, e que aquela escolha poderia ser menos aleatória. Mas na minha cabeça, o engenheiro faria isso, né? O engenheiro, ele estudaria aquela forma e ele não só validaria aquela forma aleatória que a gente tinha desenvolvido. Bem, para minha surpresa, acho que eu fui um pouco ingênua, mas o projeto foi validado da mesma forma, foi construído, não se investigou nada, né, com relação àquilo, e estava tudo certo. Mas aí eu fiquei com aquilo, eu comecei a pesquisar mais, né, virei uma pesquisadora da Amazon, comecei a procurar livros sobre o assunto, e aí me deparei com o livro The New Mathematics of Architecture, que foi bem importante, e aí meio que foi caindo umas fichas, sabe? E aí, tipo, eu fui entendendo que aquele processo, os processos de fazer arquitetura contemporânea, eles eram muito diferentes daquele projeto que eu tinha aprendido na faculdade, né? Muito baseado no desenho e enfim, no simbólico, que eles eram processos muito pragmáticos, muito baseados na matemática, né? E tinha uma racionalidade muito grande naquelas formas exóticas, né? Que a gente tende a achar completamente aleatório, completamente gratuita, né? E aí eu fui vendo que aqueles projetos eram muito pragmáticos, tinha uma racionalidade ali da geometria, da matemática, que não era da geometria euclidiana, né? Mas era de uma geometria das curvas NURBS e do cálculo por métodos de elementos finitos, mas tinha uma racionalidade ali muito grande, muito intrínseca, né, naquele processo. E aí foi aí que eu comecei a pesquisar, eu entrei no mestrado em engenharia de estruturas, para entender como é que era essa questão das ferramentas de engenharia contemporâneas, né? E aí eu fui ver que a lógica dos engenheiros contemporâneos, ela é completamente diferente da lógica dos arquitetos, né? Eles estão muito mais alinhados com essa produção da arquitetura paramétrica do que com a produção da arquitetura moderna, que prevê os pilares regulares, com espaçamento certinho, a grelha estrutural, né? A gente está até hoje pensando que a grelha estrutural é o projeto racional, né? Mas aí eu fui entender que isso é uma racionalidade do século XX, né? De um modo de produção industrial, né? Um modo de produção digital, isso tanto faz, né? Isso não é mais o racional, né? Então, foi aí que eu comecei a minha vida de pesquisadora e aí emendei isso e estou até hoje, né? Eu acho que é uma pesquisa da vida inteira. Sim, sim, sim. Bom, você falou de produção digital, só aproveitando um pouquinho, né, essa imagem para a gente, né,
falar um pouco mais sobre esse assunto. Acho que esse é um projeto interessante, que ele vale um pouquinho de atenção. Você comentou que toda a forma, o processo de desenvolvimento da geometria, ele foi todo feito, né, no Grasshopper, com base, né, em parâmetros, etc. Com relação à fabricação, né, ou seja, a materialização disso, teve algum, né, não sei, algum nó durante o processo? Porque, assim, geralmente existem ótimos arquitetos, ótimos programadores, mas quando a gente transpõe isso, né, para um nível de fabricação, de quem realmente vai pegar ou os perfis ou o material que seja e transformar um projeto em obra, isso, né, isso correu de uma forma simples ou teve alguns percalços aí no meio do caminho? Bem, isso acontece de uma forma muito simples, na verdade, né? Tem uma discussão, né, por trás. O professor o Pedro Arantes, ele faz essa discussão de uma forma incrível sobre o canteiro digital, né, que pode ser um canteiro muito perverso e que se está produzindo formas impossíveis de construir. Mas, né, no caso, por exemplo, nesse caso, a gente estava trabalhando estrutura metálica. Uhum, A indústria de estrutura metálica, ela já é digital, né? uhum, Então, aquela história da modulação não faz o menor sentido. sim. Porque assim, isso eu fui descobrir com meu orientador, o Ricardo Facuri, que ele escreve a norma de aço, ele é um cara super respeitado no meio, porque eu tinha essa ideia da modulação. Então, quando eu fui desenvolver o mestrado, eu falava, isso vai dar uma forma que não é modular. E ele falou, e daí? Né? Quando você Uhum, tem um corte na indústria, o corte é digital, é igual uma impressora. Né? Qual que é a diferença de você imprimir 100 páginas iguais ou 100 páginas diferentes? É isso, né? O corte de peça metálica é isso. Ele é uhum, digitalizado, então não faz diferença. Né? uhum, Então, nesse caso, a gente não chegou a mapear as peças, né? Com certeza elas eram peças diferentes, mas isso vai impactar no canteiro, né? Na montagem. Então, você vai uhum, precisar ter um maior controle para que as peças certas se encaixem no lugar certo. Né? uhum, Então, mas nesse caso era uma montagem muito simples, uhum, né? Eu tinha, não teve nenhum sinal, nenhum problema com relação a isso. uhum. Legal. Bom, então, né, aproveitando que a gente falou um pouquinho de indústria e, né, desses processos construtivos, a gente percebe que fora do Brasil, né, existe um elo muito grande, uma vinculação muito grande com as escolas, com a academia, né, com as entidades de ensino, ligadas com a produção industrial. Eu queria que você comentasse um pouco, né, assim, frente a toda essa experiência que você tem, mestrado, doutorado, academia e também de mercado, como que você Uhum. vê isso, como que você enxerga isso, né, dentro de um cenário brasileiro, né, porque a gente tem grandes referências que a gente vai comentar aqui ainda, mas, assim, pelo menos da minha parte, eu acho que existe um distanciamento grande, né, entre o que se faz, o que se Uhum. ensina e, né, e o que realmente alimenta a produção industrial, né, no Brasil, né, principalmente voltada para a construção civil. Sim. Então, e essa questão da indústria, né? Eu, no período que eu tive no mestrado, na engenharia de estrutura, eu pude perceber que lá na engenharia eles estão muito ligados à indústria. Né? O desenvolvimento da pesquisa ele é intrínseco, né? Mas é uma pesquisa passiva. Né? Então, assim, a indústria procura a academia e se desenvolve soluções para um problema específico da Uhum, indústria. Não é uma pesquisa propositiva. E essa pesquisa ela não acontece na arquitetura. Né? A gente até demoniza um pouco isso, essa questão de conectar indústria e pesquisa. uhum, Então, essa questão assim, me fez, no início do doutorado, eu fiz uma disciplina lá no CDPLAR, que é o Departamento de Economia da Federal, que era sobre essa questão da economia da ciência e da tecnologia. Né? E aí eu até escrevi um artigo sobre isso, quanto que os arquitetos estão apartados dessa pesquisa tecnológica, dessa pesquisa da indústria, e a gente está sempre recebendo esses insumos, né? A gente está sempre recebendo isso e aplicando, a gente não é propositivo nesse sentido. E eu comecei a tentar entender por que a gente é tão blindado disso, né? Tem todo um sentido do campo, a gente tem uma tradição da Escola de Belas Artes, uma outra lógica, mas também tem, assim, quando a gente pega a questão chave,
né, que do setor setorial da construção civil, a gente fica totalmente, bastante isolado do canteiro, né? Então, a gente aprende na faculdade as disciplinas de engenharia, de engenharia de estruturas, né? As emendas delas estão sempre assim, como para ter um diálogo com o engenheiro, né? Então, a gente tem sempre essa figura intermediária entre a gente, a indústria e o canteiro, né? A gente não dialoga diretamente com isso. Então, eu já tinha escrito um artigo sobre isso, em algumas revistas. Foi até curioso, eu fui chamada para falar no Fórum Mundial de Economia, que foi na China, eu não pude ir na época, mas para debater essa questão. Bem, isso já era para mim uma questão para se trabalhar no projeto, dentro da escola de arquitetura, né? E aí, quando foi 2018, eu tive a oportunidade de ir no MIT apresentar um artigo no Congresso ISS, que é um congresso que tenta conciliar arquitetura, artes plásticas, engenharia civil. É um congresso com uma participação muito grande da indústria, né? Tanto patrocinando quanto promovendo pesquisas. E essa minha ida ao MIT foi assim, muito reveladora para mim, no sentido, assim, primeira coisa, quando você chega lá, né, no prédio principal da faculdade, tem uma faixa escrito pesquisa para a indústria. Né? Então, assim, é muito claro, né? Achei muito honesto isso, né? Porque eles estão do lado sim, eles estão do lado de Harvard. Harvard é uma escola mais conservadora, né? No sentido mais tradicional. E o MIT é pesquisa para a indústria. E tá tudo certo, né? Sem constrangimento com isso. Mas a questão mais interessante deles, assim, porque na hora que você vai no Media Lab, é um ambiente totalmente disruptivo, né? Então, é um ambiente que não tem... eles não estão recebendo uma demanda da indústria e desenvolvendo uma solução para eles. Eles estão propondo. Né? Eles têm uma liberdade muito grande, né? É uma multidisciplinaridade. Né? Você nem consegue entender no MIT qual curso é qual. Né? É tipo tudo muito híbrido, muito misturado. As pessoas são muito disruptivas nesse sentido. Né? E isso me surpreendeu muito, assim, positivamente. Foi um impacto grande, assim, de perceber essa honestidade, né, com relação a ser propositivo para a indústria, mas sem ser subserviente, né, à indústria. Entendi. Bem, então, assim, a questão é um pouco essa, né? A questão nossa do ensino é como que a arquitetura ela pode contribuir para um setor, para uma inovação setorial na construção civil, né? E não ser só passiva com relação ao que é desenvolvido com outros valores, muitas vezes, né? Sim, eles funcionam de uma forma interligada, né? O ensino e a indústria, eles possuem uma vinculação que acaba, né? Isso acrescenta para os dois lados, né? Ou seja, a indústria ela consegue puxar muito, incentivar, né, o meio acadêmico, e o meio acadêmico, consequentemente, ele se beneficia, né, desse pós-aplicação que tem além, né, do meio acadêmico. Bom, mudando um pouquinho aqui agora, né, então a gente falou de algumas formas, né, espetaculares, um pouco dessas questões mais orgânicas, né, o que a gente conhece como arquitetura paramétrica. Então, geralmente, né, se assemelha ou se caracteriza por essas formas que são esteticamente chamativas ou até espetaculares, e existe um grande questionamento, acho que até por parte dos alunos, de qual que seria a aplicação disso, né, na realidade de uma construção convencional, né? Então, ou seja, de pilar, viga e laje, né, se é um software, falando especificamente do Grasshopper, a gente depois vai comentar de alguns outros, mas né, qual que é a viabilidade de se utilizar esse software para, né, um canteiro de obras, entre aspas, né, tradicional, né, o que a gente tem conhecido, pelo menos no Brasil? Sim, essa foi uma das grandes perguntas assim, do início da minha pesquisa no mestrado. Né? Eu queria tentar entender qual que seria a possibilidade de se produzir esse tipo de arquitetura no Brasil. Não das formas, né? Mas processualmente falando. Então, quando eu fui começar a pegar os softwares e a montar, né, um esquema para eu conseguir trabalhar com isso, eu percebi que a maioria dos softwares são gratuitos, né? Então, assim, o Rhino é um software muito barato,
né? O Rhino custa, assim, em comparação com o Revit e AutoCAD, o Rhino custa R$ 800, né? E aí todos os outros plugins, a maioria são gratuitos, o Grasshopper é gratuito. Aí você tem os de análise estrutural, que muitas vezes são $80, $100. Então, assim, é muito possível, né, trabalhar com isso. É muito mais, por exemplo, se você for comprar um Revit, que custa o preço de um carro, né? Então, é muito acessível isso. Tem muita coisa na internet. Então, assim, eu pude ver que era muito fácil aprender, né, e muito acessível. Mas aí, bem, o meu grande questionamento, assim, durante o doutorado, quando eu entrei no doutorado, foi como que isso pode realmente ser aplicado não para produzir essas fórmulas, né? Porque não faz o menor sentido a gente pensar nisso, principalmente depois da crise de 2008, né? Que já começou uma queda até essas economias, China, enfim, Estados Unidos, Europa, que investia nessa produção, isso decaiu, né? Então, o próprio campo que pesquisa isso começou a se voltar para questões muito mais pragmáticas, né? Para se pensar em material, se pensar em técnica construtiva. E aqui na minha pesquisa, né, no nosso contexto, não fazia sentido pensar em forma, de jeito nenhum. Então, as minhas disciplinas, que eu ofertei na UFMG, né, como experimento, elas sempre eram voltadas para trabalhar a escassez de recursos. Então, teve até a última que eu trabalhei a produção de escolas num contextos extremamente escassos, né? Que foi um projeto na África, era um concurso. Então, eles tinham que trabalhar com muito pouco recurso, tentando fazer um projeto de escola, né? Então, tendo a ferramenta de análise estrutural paramétrica, né, integrada, eles conseguiam fazer essa investigação do projeto de forma que eles conseguiam fazer o maior vão com menor quantidade de material, né, o material mais barato e se produziria o mesmo resultado. Então, a investigação do espaço com a estrutura, ela acontecia de maneira concomitante, né, por meio quase de uma negociação ali, tendo o parâmetro da escassez de recurso muito, muito definido. Né? Mas para isso os alunos tinham que conhecer muito do material, assim, da quantidade. Então, eu acredito que no contexto não só brasileiro, né? A gente vê hoje a pesquisa no mundo inteiro, ela acabou se voltando muito para a questão tectônica da arquitetura, né? Da materialidade e da tectônica. A gente ainda tem o escritório da Zaha Hadid, o Patrick Schumacher, fazendo manifestos parametricistas, né, do estilo paramétrico. Assim, ele é até um pouco rejeitado, né? Porque falar de estilo é uma coisa muito moderna, né? Falar modernismo, parametricismo, né? E o que essas tecnologias trazem é uma questão do processo, do material, da tectônica. Então, a ideia é não ter estilo, né? Então, não se trabalhar com essa questão estilística, né? É produzir baseado em parâmetros. Sim, que basicamente analisam uma situação, né, e vão te dar uma resposta que seja mais adequada. Então, talvez definir um estilo considerado paramétrico seja até algo um pouco complicado, né, porque você pode parametrizar, né, um pilar, uma viga, ou você pode parametrizar uma construção muito orgânica. Sim. Eu acho que uma coisa interessante disso também é que existe uma grande rede de informações, de tutorial, de plataforma, que elas são muito atuantes, né? Então, assim, eu acho que além da escola existe, né, um campo que é muito aberto para quem se interessar. Né? Principalmente falando, né, da plataforma de Rhino e Grasshopper, que é o que hoje em dia, né, a gente está tentando cada vez mais introduzir, né, nas escolas de arquitetura. Sim. Então, com relação a esses softwares, a gente está falando um pouco, né, mais de estruturas. Você acha, né, assim, puxando um pouco para a questão de projeto arquitetônico, seria viável, né, ou é viável, algum tipo de integração, né, com a plataforma BIM, tratando, né, do desenho tradicional, planta, corte, fachada, até que ponto que a utilização, a aplicação, né, de ferramentas paramétricas, elas podem, né, auxiliar o arquiteto aí, né, na hora ou de desenhar, ou de gerar arquivos para corte a laser, etc. Bem, essa integração do BIM, né, ela já vem acontecendo
nesses grandes escritórios, né, já há um tempo. E aí ela acontecia muito assim, o Grasshopper, né, do Rhino, e tinha a questão da interoperabilidade com o Revit, né, ou com o ArchiCAD. E aí a gente tem aí a Autodesk, ela percebe isso num determinado momento, lança o Dynamo, né, ela incorpora o Dynamo, que é um Grasshopper, para o Revit, né, então ela é gratuito, vem junto com o Revit, exatamente porque ela percebeu que estava tendo uma perda de mercado aí. E nisso, né, a gente percebe, eu visitei o escritório da Arup, que é uma multinacional, que tem no mundo inteiro de cálculo, né? Eles fazem o cálculo da maioria desses grandes projetos, né, de arquitetura. E na Arup, em 2013, eles já aplicavam, era assim, eles faziam o projeto no Grasshopper, né? Tinha uma integração, conseguia ter uma integração com o Revit, tinha uma integração com umas planilhas de Excel, de planejamento de obra e do custo, né? Então, tipo, na hora que eles estavam investigando a forma estrutural, já saiu o custo daquela estrutura, né? Então, e ela já estava integrada com a compatibilização do projeto. Bem, e não só a estrutura, né? Quando o projeto paramétrico integrado com o BIM, né, ele permite que tenha uma geometria associativa aí, que mudando o parâmetro de um componente, inevitavelmente vai mudar o outro componente, né? Então, esse projeto ele é muito mais fluido. A chance dele de ter erros de compatibilização é muito menor. Sim. Agora, fabricação digital é outra história, né? Sim, é uma história, né? A gente vamos chegar lá. Bom, o professor Diogo, ele fez uma pergunta aqui, que inclusive faz um link com o que eu ia comentar agora. Então, vou falar o que eu tinha mais ou menos no roteiro, e aí eu já emendo com a pergunta dele. Então, a gente tem, dentro desse campo, vários referentes, a EA, o Grupo de Investigação do Felipe Bloch, o IAC, CITA, etc. Por que, assim, né, essa é uma pergunta minha, depois junto com a do Diogo, acho que elas vão ser mais ou menos a mesma coisa. Por que que no Brasil, né, existe uma certa timidez com relação, principalmente à incorporação dessas ferramentas, né, nas escolas de arquitetura? E aí eu entro com a pergunta do Diogo, né, que ele fala quais as características e modos você vislumbra para o ensino de arquitetura, né, para hoje e para um futuro próximo. E eu fecho essa pergunta acrescentando se você enxerga, né, no futuro, espero que recente, algumas disciplinas, né, voltadas mais para a programação, né, não sei, que capacite os alunos a pensar de uma forma mais intuitiva, para a gente sair muito daquele 2 mais 2 é igual a 4, né, e poder chegar, né, em vários resultados de diferentes formas. Sim. Bem, no Brasil a gente tem a pesquisa muito concentrada, principalmente na Unicamp, né? A professora Gabriela Celani, ela fez doutorado no MIT, então ela disseminou muito isso. Ela tem um laboratório muito estruturado lá. Quando eu estive no mestrado, lá eu fiz uma disciplina com ela, eu fiquei 10 dias na Unicamp, eu me surpreendi muito de ver que os alunos de graduação eles já tinham isso muito incorporado. Né? Então, eles projetavam já com auxílio do Grasshopper, para projetar um brise, para fazer o desempenho ambiental. Então, isso já estava em 2013, né? Já era muito comum para os alunos de lá. A gente tem na USP São Carlos também a pesquisa já, um corpo docente, né, com essa pesquisa mais adiantada. E na UFRJ, né, a gente tem um laboratório lá que também trabalha muito isso. Então, tem um ramo do curso que isso já está bem fortalecido, o trabalho com esses processos. Aqui na UFMG também tem, mas o Lajear, por exemplo, é outra linha, né, na abordagem do digital. Então, assim, aqui no Brasil, né, no sul do Brasil também, tem algumas escolas, né? Então, o Nordeste, algoritmo, né? O algo mais ritmo, né? Sim, tem algumas, né? Tem Juiz de Fora, enfim. Sim. O Brasil já tem bastante gente trabalhando, mas é sempre assim, é uma parte muito pequena do corpo docente, né? Trabalhando dessa forma. O que se acredita, né? Quando a gente fala de AA, Bartlett, Harvard, MIT, enfim.
Isso já está muito mais aceito, disseminado, discutido, né? Aqui a gente, por exemplo, as discussões na escola de arquitetura, elas param muito nos anos 70, né? Então se Uhum. descarta muito a discussão com relação ao que aconteceu depois e, enfim, não é um assunto que é tão, assim, trivial, né? Mas Uhum. nessas outras escolas já se tem professores de história, teóricos, enfim. Tem todo um corpo docente já trabalhando essas questões Uhum. contemporâneas, né? Contemporâneas a gente fala dos anos 90, então já tem 30 Sim. anos esse assunto, Uhum. né? Mas aqui a gente está começando, né? Eu acho que quando eu comecei a pesquisa, 2012, eu senti um preconceito muito maior, né? Eu acho que isso foi se abrindo. Na própria UFMG, eu propus disciplinas de PFLEX, que são disciplinas Uhum. de projeto, teve procura enorme dos alunos, né? E eram sempre disciplinas que estavam integradas com análise estrutural, que é um Uhum. assunto áspero, né? Ninguém, Sim. geralmente o estudante de arquitetura não tem tanta afinidade com isso. Eu não tinha Uhum. também. Não era um assunto que eu gostava, assim, da escola. Eu era pesquisadora, enfim, eu era muito mais a parte do design, do projeto, não tinha muito interesse por isso. Uhum. Mas quando os alunos começaram a fazer as disciplinas e começaram a trabalhar com performance, parâmetros estruturais, foi engraçado que muitos deles voltavam e faziam disciplina de estrutura para tentar, tipo, tinha caído a ficha, sabe? Uhum. Tinha conseguido entender para que servia entender, aprender aquilo, enfim. Mas Uhum. eles se decepcionavam, porque as disciplinas são realmente muito duras e muito difíceis de aplicar o conhecimento. Mas com relação à programação, né, entra nessa mesma linha da estrutura. Não é uma linguagem que o arquiteto Sim. gosta, né? É uma linguagem Uhum. matemática. Nós somos pessoas visuais, né, Sim. estéticas. E a linguagem de programação é uma linguagem textual. Então, para a gente é Uhum. realmente um esforço muito grande tentar dominar e aprender essa linguagem. Mas uma vez que a gente entende, percebe o resultado que isso dá, né, você começa a tentar fazer esse esforço para produzir aquele resultado. Né? Então, eu acho que no Uhum. futuro, a própria Gabriela Celani, ela tem uma disciplina na graduação de programação em Python. A gente Uhum. fica, sei lá, 3 dias e todo mundo consegue aprender o básico. Uhum. Eu mesma, nas minhas disciplinas, eu geralmente dou 2 aulas de Grasshopper, que não é programação em Uhum. Python, né? Mas sim, Sim, duas sim. aulas de Grasshopper, 2 aulas de software de análise estrutural e todo mundo consegue desenvolver um projeto partindo de Uhum. parâmetros, nesse sentido. Então não é nada assim muito difícil, né? Não são questões assim. É possível. Sim. Bom, só para a gente mais ou menos coordenar o tempo aqui, Marina, eu queria também agradecer, assim, falta um tempo ainda, mas eu queria agradecer, tá, as perguntas dos alunos. A gente Sim. recebeu aqui 47 perguntas já listadas antes da live. Eu passei um filtro, assim, que são muitas perguntas boas, então eu queria deixar, tá, os 10 minutos finais. Eu acho que são perguntas que vão além do design, além da questão computacional, que envolve um pouco né, dessa pegada social, do que a gente está vivendo. E Uhum. antes disso, tá, só para a gente, né, não perder um pouco, né, a linha de raciocínio, você comentou, né, a gente falou do IISS, do MIT, de vários congressos que acontecem a nível internacional, e aqui no Brasil a gente tem aí, né, o ENEA, que é o Encontro Nacional de, né, Ensino de Estrutura para Estudantes de Arquitetura, Escolas de Arquitetura, que já é um movimento que já acontece há algum tempo e agora ele está ressurgindo com uma força maior. Eu não Uhum. sei, assim, eu acho que eu queria que você desse, né, assim, uma posição, se você acha, né, em que pé que isso anda, né, quais são essas abordagens, e para ilustrar um pouco, né, dessas iniciativas que eu acho que quem participa desse congresso, tanto estudantes quanto professores, para eles se interarem um pouco do que acontece, para a gente mostrar, né, a proposta do workshop que aconteceria esse ano, que ainda vai acontecer, mas para ficar uma apresentação um pouco mais visual também. Sim. Foi importante você falar isso da NEA, né? A gente estava preparando esse workshop, né? Eu tinha sido convidada, eu chamei o Hugo, né? A gente ia fazer essa oficina lá em Recife.
Mas o ENEA, para quem não conhece, era um congresso que existia nos anos 70 sobre ensino de estrutura, e nos anos 80, muito em função, né, do próprio campo da arquitetura, das transformações, é um congresso que morre, né, e ele é resgatado em 2017, né, volta-se a ter uma edição dele. Mas eu acredito que é muito mais do que estrutura, né? Eu acho que é um retorno, é uma ressignificação da questão tectônica na arquitetura, né? Eu acho que é uma volta de pensar de uma forma pragmática, né? De pensar no material, de pensar é discutir isso. Eu acho que é projeto, na verdade, né? Acho que foi uma coisa que eu aprendi no meu doutorado. Eu comecei o doutorado pensando que eu ia falar de ensino de estrutura, e aí no final eu entendi que era sobre projeto, né? Era sobre tectônica, né? Sobre ressignificar esse conceito que se ressignifica a partir de uma cultura digital, né? E isso é inevitável, né? É um movimento que a gente não vai, a gente, mesmo sendo bastante conservador com relação a isso, ele vai Sim. acontecer, né? É E o interessante. É só para fazer um então, parênteses, que a sigla, ela né, o foco do Congresso é o ensino de estruturas em escolas de arquitetura. Né? Então, tem essa busca, né, por essa ressignificância nas escolas de arquitetura, porque, né, o ensino de estrutura nas escolas de engenharia já é uma coisa que é muito concretizada. Né? Então, essa busca eu achei interessante. E agora, ainda mais, né, transformando isso numa escala 1:1. sim, que se percebe que não faz o menor sentido, né? A gente ter, ou na verdade, o ensino de estruturas da engenharia trazido para a arquitetura de uma forma que com uma fragmentação, um raleamento desse ensino, né? Isso não faz sentido para o arquiteto, né? Então essa discussão é toda nesse sentido de ressignificar isso, né? De uma forma que você não tenha disciplinas que né, a maioria das pessoas fala, não serve para nada, eu não aprendi nada, e realmente, né? É difícil absorver conhecimento e aplicar depois no projeto. Então, o ENEA desse ano, né, a proposta dele foi, né, a gente vai ter esse espaço, né, espero que o congresso aconteça ano que vem, que era levar para os professores, né, do Brasil inteiro. Então, a ideia da equipe organizadora, né, era uma tarefa muito nossa, né, Hugo? Sim. De tentar fazer um workshop mostrando esses processos digitais e como que isso pode ser aplicado diretamente no projeto, né? Então, a organização dele era muito a gente passar por projeto e construção, né, com os professores, trazendo o processo paramétrico e a performance estrutural como parâmetros para a construção desse pavilhão, né, que a gente ia fazer no congresso, vai fazer, né? Vamos fazer. Então, a proposta do ENEA, eu acredito que ele vai acabar se tornando um congresso de projetos, sabe? Eu acho que é muito a lógica das escolas de fora, né? Essa segmentação com a estrutura, ela acaba não fazendo tanto sentido mais, né? As coisas estão muito mais orgânicas, muito mais fluidas, né? Os processos digitais permitem que engenheiros e arquitetos se comuniquem nessa concepção do projeto, né? Tragam contribuições. Então, apartar o ensino de estrutura, talvez as fronteiras disciplinares, elas vão ficar cada vez mais fluidas, cada vez mais intrínsecas, né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Bom, então só para a gente fechar esse assunto e ir para as perguntas que eu acho que são importantes da gente fazer, eu queria que você comentasse um pouquinho rapidamente, tá? Lógico que a gente está nesse processo, nossa, nem sei desde quando, né? Mas um pouco, né, de como que a gente foi chegando nessa questão de aliar o digital com a produção manual, com o corte a laser, com a fabricação. Então, assim, né, porque tem gente que acha que simplesmente ele sai pronto do modelo que a gente faz no Grasshopper. Então, assim, né, existe toda uma logística de testa, não dá certo, corta ou não atinge o ângulo. Então, eu acho que é importante deixar um pouco claro, né, que assim, existe todo um processo para parecer que é fácil na hora, né, mas que, na verdade, a gente
vem desenvolvendo peças, cálculos e tal, para, né, explorar realmente o princípio da estrutura que está sendo proposta. Então, o digital, ele traz, né, rendimento do projeto como projeto, construção e uso, né? Então, assim, quando você começa a prototipar isso, você começa a pensar em estratégias de fabricação, estratégias de montagem, né? Isso volta no projeto, isso vai acontecendo de uma maneira muito mais circular, né? Você se responsabiliza muito mais por aquela forma, né? Por aquela produção. Então, é como se o arquiteto entrasse de fato no setor da construção civil de uma forma muito mais integrada a todas as partes do processo, né? No caso, a gente está trabalhando um pavilhão, é um projeto específico, né? A gente também está pensando aí no caso de montagem, mão de obra, né? Sim. Porque ninguém é um especialista, então... Transporte de peças. No caso dessa estrutura, né? A gente montar isso em Recife, a gente está pensando logística, está pensando nessa mão de obra não especializada, né? Que vão ser só professores, na questão do peso, né? Para a pessoa não carregar muito peso. Então, é uma série de parâmetros de projeto que quando você só desenha uma forma, muitas vezes se perde, né? Então, nesse caso, a gente tem que pensar em todas as condicionantes que vão impactar na forma, né? Mas quando a gente fala de um projeto ordinário, né? De uma arquitetura cotidiana, né? É claro que a gente tem que pensar que a gente tem no Brasil um canteiro manufaturado, né? A gente tem aqui uma manufatura homogênea serial. A gente não tem canteiro industrializado e muito menos digital, né? Então, a gente vai ter a formação de canteiros híbridos. Uhum. Então, como que o digital entra nisso? A fabricação digital? É na produção de um componente, né? Isso, ele pode entrar no canteiro, eu posso levar a máquina para o canteiro, não posso. Essa máquina tem que ser um facilitador, não um dificultador da produção, né? A gente tem que aceitar o erro, porque a gente tem aqui, né, essa coisa da manufatura. A gente tem uma exploração de mão de obra, né? É interessante, né, num certo sentido, manter a manufatura por uma questão de uma mão de obra barata, né? Também. Então, assim, são todas as questões, né, que a gente considera com digital, que a gente não adianta a gente ter ilusão, a gente não vai ter um canteiro, nem na Europa não se tem esse canteiro, né, plenamente digital. Então, nesse caso, é importante contextualizar. Eu acho que a coisa que eu falei do zoom, né, de entender o contexto, entender a escala, o contexto que está inserido. Eu acho que quando a gente vai fazer um projeto que vai passar, né, tanto por um processo digital de projeto e de construção, a gente tem que tentar entender o contexto que a gente está inserido, né? E que canteiro é esse? Que maquinário é esse? Né? Quais são as possibilidades daquilo? Né? Então, o arquiteto ele se torna muito mais responsável, né, por essa cadeia. Beleza. Olha só, nós estamos entrando nos 10 minutos finais, já não vai dar para a gente, né, fazer todas as perguntas que eu tinha separado, e para a gente não ter a transmissão cortada, vamos fazer essa última pergunta e se der tempo a gente faz a outra, senão, né, a gente encerra para não cortar a videoconferência. Bom, eu vou ler essa pergunta, é uma pergunta grande, eu achei ela bem, bem importante, bem interessante, ela veio de uma aluna do terceiro período, tá? E ela pergunta o seguinte: na arquitetura, por mais que nas universidades e no mercado de trabalho as mulheres sejam grande maioria, continua sendo uma profissão protagonizada principalmente por homens. Quando se fala da arquitetura em um âmbito ainda mais tecnológico, relacionado a softwares, novas tecnologias e estruturas, esse protagonismo, assim, ele é visivelmente ligado ao gênero masculino, né? E aí ela fala aqui, na sua conferência são citadas duas grandes mulheres, Zaha Hadid e Neri Oxman, e ela pergunta no final, como você, como mulher, se vê em um meio tão masculino e como enxerga o futuro, né, das mulheres nessa área, principalmente, né, de estruturas, que é alguma coisa hoje em dia dominada principalmente pelos homens. Dificilmente a gente vê uma obra, né, uma mulher no canteiro de obras. É engraçado, né, isso que você tá me perguntando, porque na academia, assim, no mestrado, eu tinha... A minha turma do mestrado eram mais mulheres. Mas os professores eram todos homens, né? Então,
tinha aí uma questão, né? Então, as mulheres não vão ser calculistas, elas vão ficar aqui na pesquisa, no ensino. Mas onde, né? Porque todos os professores são homens, enfim. Mas, assim, é uma área que as mulheres precisam entrar. Eu vejo muitas vezes, assim, é uma timidez, né? É uma coisa histórica, né? Essa coisa de a tecnologia não é uma coisa feminina, né? Sendo que no início da computação eram mais mulheres que trabalhavam com isso. Uhum. Mas isso é muito estrutural, assim, né? Dessa coisa uma sociedade machista, enfim. Mas as mulheres têm que se validarem nesse sentido, acreditar que Uhum. não. Né? Eu me sinto um pouco, pra falar a verdade, um pouco sozinha, assim, quando eu vou num congresso e, de repente, tem uma roda só de homens, né? Uhum. Geralmente é um pouco solitário. Mas, assim, principalmente no ISS, né, que foi o congresso que eu fui lá no MIT, eu até conheci umas meninas, né, umas brasileiras, Uhum. né, de São Paulo, do Rio. Enfim, mas a gente era uma minoria, assim, absoluta, né? Tanto que a professora Caitlin Miller do MIT ficava o auditório lotado e ela chamou atenção para isso. Ela falou assim: olha, olhem ao redor desse auditório, 80% daqui são homens, né? Uhum. Então, dê chance, né? Na verdade, a gente. Enfim, essa questão feminista é uma conversa que se estende bastante, né? Porque é uma Sim. questão estrutural mesmo. Mas eu sempre incentivo minhas alunas, né, a se aventurarem por isso, não se colocarem em preconceito, né? Não acharem que isso não é uma tarefa feminina. Projeto também, né? Ensino de projeto. O meio da arquitetura, né? Você tem que estar sempre com um sócio homem, um marido homem, enfim. É difícil uma arquiteta sozinha ter um escritório que não seja de interiores, né? Uhum. E ser reconhecida por isso. Né? Você Uhum. tem sempre uma figura masculina do seu lado para Sim. você estar sendo validada. É uma questão difícil, né? É difícil. Mas assim, eu sou otimista que as coisas estão se transformando. Sim. Bom, Marina, deixa eu ver, temos 5 minutos. Eu acho que não vai dar tempo. Bom, então, rapidinho, tá? Vamos tentar fazer a última pergunta para a gente encerrar. É uma pergunta, claro, ela apareceu várias vezes, tá? Eu tentei fazer uma síntese dela, mas basicamente a grande maioria dos alunos perguntaram o seguinte: considerando o cenário da pandemia atual, você acha que a arquitetura irá sofrer alterações em sua concepção e materialidade e como, né, esses processos digitais eles podem ajudar nessa reconstrução do cenário pós-pandemia? É. Bem, eu acho que a gente na arquitetura tende a imaginar muito o produto final, né? A gente tende a imaginar como vai ser a cidade pós-pandemia, como vai ser a casa pós-pandemia. Mas, na verdade, o que vai mudar é o processo, já mudou, né? A Sim. gente, por exemplo, no ensino, a gente tinha toda uma resistência ao ensino à distância, né? E, de repente, veio uma situação que impôs isso pra gente, né? E aí a Uhum. gente começou a repensar, né? Sim. Tudo, foi fazendo pequenas transformações nas disciplinas. Pode ser que venham transformações maiores a partir daí, né? Vai que não tem uma vacina, a gente fica nessa condição por muito tempo. E eu acho que a arquitetura ela vai começar a pensar primeiro processualmente, né? Como que se Uhum. produz uma arquitetura dessa forma, como que é o encontro com o cliente, como que é a integração dos processos. Até uma questão mais do processo social, né? Então, assim, a gente está numa condição, né? Uma condição de classe média, você tem o seu home office, mas quem está, por exemplo, em apartamento sente falta de um espaço ao ar livre, né? Uhum. Quem é de uma classe mais alta, isso tá suprido de uma certa forma. Agora, e na periferia, na favela, né? Então, se Uhum. a gente tem um ensino à distância, eles não têm uma condição de home office. Então, como que a gente vai estruturar um espaço, né? O Uhum. espaço enfim, é uma concepção que a gente ainda a gente tem que abraçar o processo, tanto o processo nosso interno do campo de produzir arquitetura, quanto o impacto, né? Que é muito impacto. Essa cultura digital, né, também, ela, nesse sentido, ela é muito importante, porque você pensar, por exemplo, há 20 anos atrás, se isso tivesse acontecido, teria outra estrutura de Uhum. sociedade, né? Sim. Teria outra resposta à situação. Então, eu acho que nesse sentido, imaginar o imaginário, né? Isso é uma coisa muito moderna, no sentido de eu tentar, o arquiteto ter uma imaginação de um cenário, né? Eu na minha cabeça.
Eu acho que são questões muito mais processuais e pragmáticas que a gente vai lidando, né, pouco a pouco, e aí esse cenário vai se construindo, né? Eu acho que é difícil a gente ter essa visão mesmo top-down, né, de Uhum. como que é esse meu imaginário de cidade ou de espaços pós-pandemia, né? Eu acho que é da gente repensar os processos mesmo e qual impacto isso vai ter no espaço. Isso ainda é uma questão muito aberta, né? Uhum. Bom, Marinas, vamos chegando no final. Falta um minuto aqui, acho que agora já não dá mais tempo. Eu queria Sim. agradecer a presença da Marina, tanto na conferência quanto na live, dos alunos que mandaram as dúvidas, e convidar todos que não assistiram a conferência, né, e acessem o canal do YouTube. Tem várias e várias palestras interessantes. E para aqueles que se interessarem também, né, se inscrevam no congresso. Eu e a Marina, a gente vai, né, tentar cada vez mais envolver essa questão estrutural, principalmente no ensino da arquitetura. E eu acho que é isso. Gente, muito obrigada. Queria te agradecer, então, pelo convite, toda a equipe, né, dos professores que estão envolvidos na conferência, os alunos, né, que fizeram as perguntas, foram perguntas excelentes. Espero que a gente possa conversar mais sobre isso daqui para frente, né, e espero que eu tenha desmistificado um pouco essa questão do processo digital, né, e cada vez, eu acho que tem que ser falado isso mais nas Sim. escolas de arquitetura, né, e ter esse tipo de conversa que a gente teve aqui. Ok. Então tá, gente. Boa noite, Marina. Boa noite para todos. Encerramos por aqui a conferência de hoje. Tchau, gente. Tchau. Até.